Sharamana Sobarama. Que maravilha! Tenha liberdade para adorar ao Senhor Jesus. Tenha liberdade para adorar ao Senhor Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Ei, Jesus maravilhoso. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, aleluia. Seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, convido os amados irmãos para nós já abrirmos a palavra e quero cumprimentá-los com muito grado, com a paz do Senhor a todos. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. No capítulo 4. O Evangelho segundo escreveu João. Segundo a temática desta campanha, nós vamos falar um pouco daquilo que o Espírito de Deus tem nos dado mediante esta palavra. E que a igreja se alegre, porque é doce a presença do Espírito Santo neste recinto, neste lugar. Sabemos nós que este é um momento importante para a igreja, um momento aonde a profecia está sendo ministrada. O capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 20. A partir do versículo 20, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu aguardo os irmãos ao encontrar e desde já quero agradecer muitíssimo o convite da liderança do culto da família aqui na sede. É um prazer estar retornando, somos desta casa e estar aqui com os irmãos é motivo de muita felicidade. E quero desde já estender o convite aos irmãos. Amanhã nós vamos estar encerrando uma campanha do culto da família ali na congregação do bairro Verde. Pastor Tiago de la Rosa estará conosco, pastor vice-presidente ali de Sinop, para o encerramento de nossa campanha Fortalecendo as Famílias. E eu tenho certeza, se você comparecer ali, vai ser abençoado do mesmo jeito que você está sendo aqui nesta noite. Então, bênção em dobro nunca é demais, uma bênção a mais para a vida do crente. Versículo 20 desta palavra diz-nos assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Versículo 22. Vós
adorais o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Repita comigo esta última palavra: em espírito e em verdade. Vamos todos juntos? Em espírito e em verdade. A excelência destes belos versos tem no oculto uma grande palavra a ser revelada aos nossos corações nesta noite tão sublime, tão especial. Nós conhecemos muito bem o contexto que retrata sobre uma devida mulher samaritana, por sinal. Essa história é muito comum e conhecida por toda a igreja, do caminho que Jesus faz por meio de Samaria e justamente na cidade de Sicar, aonde se depara com uma samaritana à borda do poço de Jacó, nas proximidades das terras de herdade de José. Muito comum, muito conhecida, mas dentro de um momento que o Senhor Jesus estava fazendo a sua especialidade em resgatar a alma de quem estava perdido, surgiu um assunto de extrema relevância naquele contexto, naquele cenário, aonde a mulher, percebendo que o Mestre Jesus revelara a sua verdadeira condição, tem agora, muda o seu diálogo com o Mestre, tratando não mais como um judeu que deveria ter distância de qualquer samaritano, mas trata-o como um profeta. E por tê-lo como um profeta, ela agora usa a sua religiosidade, pelas quais, mesmo na condição em que vivia com amantes, esposo de outras mulheres, mas mesmo assim dizia ser religiosa e que adorava a Deus ali no Monte Gerizim, porque assim os seus pais fizeram, desde quando nós sabemos muito bem que houve a dissensão entre os que viviam nas regiões de Samaria e os que viviam na região de Judá, aonde está centralizado o centro da adoração, o templo, que, por sinal, a Bíblia registra que seria o único lugar, o centro aonde que seria construído o único templo, tomado como verídico, original por Deus. Ali nós observamos fatos históricos que marcaram a história do povo judeu. Ali exatamente onde foi construído o templo em Jerusalém, conta-nos que também o Isaac foi oferecido e a fé de Abraão foi provada, fazendo assim Deus tomá-lo como o seu amigo. Queridos irmãos, o Espírito Santo me leva
para um adorador no Antigo Testamento, que é tomado por Deus como um verdadeiro. Mas esta palavra, ela tem uma profundidade quando a boca do Cristo se abre para dizer àquela mulher: mulher, crer que a hora haverá um momento, e que nem aqui no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, adorarão o Pai. Jesus estava exatamente naquele momento revelando para todos nós que veríamos após aquela mulher o mistério de aonde está o centro da adoração ao Pai. Sabemos muito bem que Cristo é a mais pura e cristalina revelação da glória do Eterno. E Ele, como diz o Evangelho de João, quando ele propriamente fala que Ele é o caminho, mas Ele também é a verdade, Ele é a vida. Os versículos do capítulo 1 de João, versículo 17, nos diz que por Moisés veio a lei, mas por Jesus veio a graça e a verdade. Jesus revela àquela mulher que o Pai se agrada de uma adoração que venha provinda da verdade. Eu vejo Davi, Abraão e muitos homens que palmilharam sobre a verdade. Para os judeus, como o próprio Jesus, como um bom judeu, revelou que eles sim estavam adorando a Deus em verdade, porque no pé do Sinai foi dado por Deus a adoração que deveria o judeu fazer debaixo da lei, que é a verdade da antiga aliança. Mas Jesus também revela uma adoração que era a adoração dos samaritanos no Monte Gerizim. Me faz entender que exatamente na época de Jesus existia dois povos que adoravam a Deus, mas que nenhuma destas adorações completava o coração de Deus na essência que Ele verdadeiramente queria. Nem a adoração dos samaritanos, que o Senhor Jesus diz: vós não sabeis o que adoras. Depois da dissensão entre samaritanos que não se davam bem, os samaritanos tiveram que elaborar, inventar formas para adorar e sentir-se realizados, agradando a Deus, porque não tinham como ir ao centro da adoração, que era Jerusalém. Duas realidades em um tempo em que o Cristo se manifesta para abolir a atual realidade e instituir aquilo que tanto o coração de Deus desejava. Deus justificou Abraão, assim como Moisés, assim como Davi, porque os mesmos, assim como Daniel,
eles revelaram, profeticamente revelaram, apontando para o Cristo, o que o desejo de Deus iria ser revelado à humanidade, que os homens adorassem a Ele em espírito e em verdade. Por isso, homens que foram titulados como segundo o coração de Deus, homens que tinham títulos no céu de muito amados, de amigo do próprio Deus, porque quando Deus ministrava pelo Espírito esporádico, estes homens atendiam à voz do Espírito. Esses homens foram usados pelo Senhor, agradando a essência da adoração e o desejo de Deus de ver um homem fazendo o seu querer. A obediência desses homens fizeram que eles vivessem na mais pura e cristalina verdade, que vem por intermédio da obediência. Não nos adianta nada conhecer a Bíblia, o Cristo que morreu na cruz, e dizer que vivemos em verdade se não obedecemos o seu querer, se não fazemos a sua vontade. Chegar neste templo, dobrar os joelhos, levantar as mãos, mas não ter uma comunhão com a verdade, que é o estatuto divino, que é a vontade de Deus, que provém da obediência, não há adoração, não há. Xaramandará, suvarabás, nicalabás, sovará. Vós adorais o que não sabeis, mas nós, os judeus, sabemos que adoramos em verdade, mas com toda a verdade, sem a essência do Espírito, é sem o prazer, sem o gozo. Queridos irmãos, o Senhor Jesus proferiu uma palavra dizendo: mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Mas também haverá um momento que nem aqui em Gerizim, nem em Jerusalém, porque Jerusalém, 70 anos depois, Tito acabaria com a história religiosa dos judeus, destruindo o seu templo. Da mesma forma que os assírios, há 120 anos antes de Cristo, fizeram no Monte Gerizim, onde também havia um templo de adoração a Deus. Os templos serão derribados, mas serão levantados os verdadeiros adoradores. Estas portas, essas 4 paredes, não podem segurar aquele que vive hoje debaixo da graça e da verdade, e da mais forte expressão que o apóstolo Paulo diz: digo-vos isto, andai em espírito,
para que não reine a concupiscência da carne. Uma estrada com via dupla, paralelas para o mesmo objetivo: verdade e espírito. Não tem como dizer ser um verdadeiro adorador se não estiver andando paralelamente nesta estrada que leva ao encontro do eterno Deus. O coração do Pai está nesta noite, assim como os seus olhos, olhando para mim e olhando para ti, e querendo ver a natureza da tua adoração. Estamos em pleno século 21 e a história tem se repetido, queridos obreiros. Esquecem-se da verdade e de obedecê-la. Vivem muitos na formalidade das liturgias, como os judeus daquela época. Mesmo vivendo debaixo da lei, não agradava ao Senhor, porque chega de tanto sangue, de tantos sacrifícios. Afinal, próprio Samuel fala a Saul dizendo: mas afinal, Samuel, o Senhor se agrada muito mais de sacrifícios do que obedecer. Obedecer ainda é e sempre será melhor do que sacrificar. O maior sacrifício que você pode fazer hoje é olhar para a verdade que é Cristo Jesus, e para o seu doce e maravilhoso exemplo, e não inventar histórias e adorar tentando agradar a quem? Afinal, com tantas inovações, nós nos deparamos ainda com os formalistas do século 21, que pensam que tais organizações, ritos, podem agradar o coração de Deus. Aonde é o Espírito de Deus, diz a palavra, a liberdade. Se você quiser levantar tuas mãos, faça isto com liberdade, que o Espírito Santo te dá. Mas também não invente e não faça aquilo que você não sabe o que está fazendo, porque também não agrada ao Senhor. Vamos instituir um novo ministério de dança, balé, o que for, para adorar a Deus. Calma. A adoração que o Senhor requer é espiritual. O que o Cristo está querendo nos dizer é que você sufoca o seu querer e faz a vontade de Deus, porque há um Espírito dentro de você que pertence a Ele, que pertence a Ele. Mas na antiga aliança nós não tínhamos como fazer isto, porque não tínhamos aquele que comunicava com o nosso espírito e que levava a Deus. Como o apóstolo Paulo nos fala, que aquele que fala em línguas adora ao Senhor em espírito, e o Espírito interpreta, leva a Deus. Queridos irmãos, no nosso íntimo tem que existir alguém sensível
a voz que sucumbe ao ouvido, se é que tem, do Espírito que está dentro de nós. Que o Espírito que está dentro de nós venha ser fervorosamente nesta noite reanimados para adorar a Deus em espírito e obedecendo a Cristo com a verdade. Esta é a hora, este é o momento. Não é dias vindouros, não é o amanhã, mas o agora. Pai está procurando, e hoje, Jorge, Ele vai encontrar uma palavra que o Espírito ministrou no meu coração. Vai ali, porque tenho muitos que me adoram e eu me agrado e eu me alegro. Se você está aqui, conforme o Espírito Santo ministrou, comece a gemer e chorar, porque em verdade eu te digo, o Senhor está aqui te procurando. Aonde está o que ama a verdade, o que sente em fazer mais a vontade de Deus pelo Espírito do que o seu próprio querer? Oh, irmão, pare de ser resistente, porque toda alma ela sente sede de Deus, e o Espírito quer se alegrar. O teu Espírito quer se alegrar, porque Deus está nesta noite te contemplando neste santuário, porque Deus está nesta noite comovendo a tua alma para que venhas adorar. Faça isto agora. Levante suas mãos em nome de Jesus e adore ao Senhor por uns minutos. Vamos adorar. Sharamani halabasovaramayas. Torimini kalavas. Deus é Espírito e não quer receber mais uma vez adorações de homens e mulheres que estão vazios sem o Espírito. Deus é Espírito, então importa que Ele seja adorado hoje, Espírito, em Espírito, em Espírito e em verdade. Quem adora Jesus adora a verdade. Quem obedece a Jesus adora ao Pai em verdade. O que começou no dia de Pentecostes, aquele revestimento, aquela graça, o descobrimento do verdadeiro adorador, inicia-se na igreja após a morte de Cristo, porque agora a verdade é deixada para os seus discípulos e também o Espírito Santo de Deus. Passou-se os tempos, estamos hoje aqui pregando a mesma verdade que comoveu uma época, que levantou grandes homens em sinais e maravilhas. Agora, se nós pararmos de vivermos no Espírito e na verdade, não vamos ver o grande milagre, a grande providência do eterno Deus para a família do século 21,
Você veio nesta campanha para se tornar um verdadeiro adorador, juntamente com a tua família. Conduza os teus filhos para a palavra de Cristo. Conduza teu filho para as coisas espirituais, porque daí provém a verdadeira adoração. Não oculte desta geração a adoração mais verdadeira, que é obedecer o Cristo que foi morto, mas reviveu. E hoje está derramando sobre nós o seu Espírito. Eu quero te convidar para estar de pé. Meu querido irmão, minha querida irmã, você aqui entrou talvez sem saber como adorar. Vou te dar a receita especial. Se ainda não fez isto, eu sei que os teus lábios estão trêmulos para dar um glória a Deus. Faça isto. Você tem liberdade para isto nesta noite. Não faça o que você quer, faça o que o Espírito. Se alegre hoje, porque Jesus contemplou a tua causa e você tem motivos para dar glória a Ele. O Senhor está procurando aonde está você agora. Eu vou dar alguns minutos para a igreja.
para ser um adorador. Deus está te dando uma grande oportunidade. Aceite a verdade, ela vai te libertar. Faça isso agora. Aonde está esta alma, esta pessoa que chegou aqui, que ainda não professou, que ainda não aceitou a Cristo? O Senhor te faz este convite nessa noite. Aonde está você? Se você estiver aqui, nós queremos orar por você nessa noite. E o Senhor quer te tornar um verdadeiro adorador e sentir a alegria do Espírito de Deus. Aonde está você? Queridos irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos e desta igreja, que hoje prova que vive uma verdade, porque a palavra surte muitos efeitos. Adoradores, Deus vai te dar vitória, mas não para. Na próxima quinta-feira é o encerramento, irmãos. Calcule, venha com um sentimento de adoração puro, porque o eterno Deus vai te dar em dobro de tudo o que